Oi, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Marceliane Lemes, professora de Física de vocês, e nós vamos resolver hoje as 3 primeiras questões da nossa apostila junho/julho, ok? Bom, então na questão número 1, bem na primeira folha, diz o seguinte: considerando simplificadamente que uma força de atrito atrapalha os movimentos dos corpos, de onde ela surge? Bom, então vamos aqui do lado, eu trouxe alguma figurinha, eu trouxe a figurinha para a gente fazer uma análise microscópica do que acontece quando esse bloco está se movimentando para a direita, tá? Então essa é a direção e o sentido do movimento desse bloco, então alguém está empurrando ele da esquerda para a direita, tá? Bom, a gente não consegue ver, mas se eu puxar o zoom de contato entre as duas superfícies, nesse ponto aqui, que eu aumentei a figurinha aqui em cima, eu posso observar que entre a superfície e o objeto, nós temos imperfeições de contato entre eles. Então, nós temos um desnível, certo? Então, o meu bloco, apesar de a gente não ver, parecer estar liso e tal, às vezes o objeto é rugoso, é áspero, tem imperfeições, tem buraquinhos e tudo mais. E a superfície também, onde você está empurrando o objeto, não é plano, tem imperfeições, é rugoso, é áspero. Então, nesse nível microscópico aqui de contato entre o objeto, que eu vou chamar de A, e a superfície, que eu vou chamar de S, você tem imperfeições de contato entre as duas, que isso atrapalha no sentido do movimento do objeto, tá? Então, essa imperfeição no nível microscópico é o que nós chamamos de atrito, tá? Então, o atrito é aquela força que prejudica o movimento do objeto. Ela é a força contrária ao movimento do objeto. Então, se esse meu bloco está indo aqui, ó, para a direita, certo? A força atrito, ela vai atuar ao contrário, vai atuar impedindo, vai atuar dificultando o movimento desse objeto, no caso aqui, para a direita, tá? Então, respondendo a nossa pergunta, de onde ela surge, a força atrito ela surge devido às irregularidades microscópicas de uma superfície. Então, essa força atrito é dessa irregularidade aqui de contato entre o objeto que você quer colocar em movimento e a superfície onde ele está se deslocando, tá? Na questão 2, a gente vai ter que trabalhar com a fórmula da força atrito. Então, assista ao vídeo, leia a apostila. Na apostila nós temos o exemplo certinho de como fazer o passo a passo, tá? E eu vou responder a questão 2 e a questão 3 com vocês agora. Bom, aqui embaixo eu coloquei as 3 fórmulas que a gente vai usar. A fórmula da força atrito estático, que eu vou chamar de fórmula 1. A fórmula atrito dinâmico, que eu vou chamar de fórmula 2, e a fórmula da força-peso, que eu vou chamar de fórmula 3, que é aquela fórmula derivada da segunda lei de Newton, tá? Então, aqui nós temos a seguinte situação. Um bloco de massa, 220 kg. Então, a massa eu tenho 200 kg. A massa do meu objeto, 200 kg, certo? Encontra-se parado sobre uma mesa horizontal de onde os coeficientes de atrito estático e cinético valem respectivamente. Então, o atrito estático, ele falou que vale 0,2. Então, o atrito estático, 0,2. E o atrito cinético vale 0,1. 0,1. Considerando a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Calcula a intensidade da força que deve ser aplicada paralelamente à mesa, capaz de fazer o bloco entrar em movimento. Para o bloco entrar em movimento, tá? A gente vai trabalhar com o atrito estático. Então, esse daqui, ó, a gente vai trabalhar com a fórmula número 1. Tudo bem? Então, vamos lá. A questão A, ele quer achar a força capaz para que o bloco entre em movimento. Então, o atrito estático, então, vai ficar F estático é igual a força vezes o coeficiente de atrito estático. Como eu não tenho força, mas então eu vou usar a segunda lei de Newton, que tem aqui embaixo, ó, massa vezes gravidade. Então, eu vou substituir a força por massa vezes gravidade. Então, fica massa vezes gravidade vezes o atrito estático. Ok, agora é só pegar os valores que nós temos,
Então, a força do atrito estático é a massa, 200 kg, vezes a gravidade, 10, vezes o coeficiente de atrito estático, que é 0,2. Então, a força estática é igual a 200 vezes 10, 2.000, vezes 0,2. 0,2 vezes 2.000 é igual a 400. 400 newtons, porque eu estou falando de força. Então, a força mínima que eu preciso aplicar no bloco para que ele entre em movimento é de 400 newton, ok? Na B, ele quer o seguinte, fazer o bloco de se movimentar com velocidade constante. Na B, eu quero que ele se movimente com velocidade constante, tá? Então, depois que você faz com que um bloco entre em movimento, ele vai permanecer em movimento, certo? E como ele deu pra gente aqui, ó, o coeficiente de atrito dinâmico é 0,1. Estático é o que precisa para fazer o bloco se movimentar. O dinâmico é para fazer com que ele permaneça em movimento, tá? Então, vamos calcular aqui a força do atrito dinâmico, eu vou chamar de FDI, certo? Como se calcula a força do atrito dinâmico? Aqui, ó, fórmula número 2. Então, vai ser a força vezes o coeficiente do atrito dinâmico. Como eu não tenho a força, então eu vou substituir pela segunda lei de Newton, tá? Então, vai ficar massa vezes gravidade, joga a força fora e coloca como se calcula ela, vezes o atrito dinâmico. Então, a força dinâmica é igual à massa do meu objeto, 200 kg, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e o atrito dinâmico, de acordo com o texto, tá? Ele vale 0,1. Então, a força do atrito dinâmico é igual a 200 vezes 10, 2.000, vezes 0,1. Então, a força do atrito dinâmico é igual a 2.000 vezes 0,1 é igual a 200 newtons. Então, a resposta da B é... esqueci o zerinho aqui, vamos voltar. 200 newton. Então, a resposta da B é 200 newton. Olha que engraçado, gente. Na A, ele quer saber a força para colocar o objeto em movimento, 400 newton. Para manter o objeto em movimento, 200 newton. É mais difícil a gente colocar um objeto em movimento do que manter ele em velocidade constante, tá? Na 3, nós temos a mesma coisa, só que mudou alguns valores, é para a gente caçar também o atrito estático, que é a força que eu preciso colocar para o objeto se locomover, e na B eu quero o atrito dinâmico, que é a força que eu preciso para manter esse objeto em movimento, tá? Retirando aqui no começo, tem a fórmula número 1, do atrito estático, a fórmula número 2 do atrito dinâmico e a fórmula número 3, que é da segunda lei de Newton, ok? Bom, então, lendo o texto, eu tenho a minha massa, que é 22 quilos, certo? Encontra-se parado em uma mesa, então ele está parado, e aí a gente tem o atrito estático, que é 0,6, e o atrito cinético, 0,5. Então, o atrito estático, 0,6, e o atrito cinético, 0,5. E considerando a gravidade, 10 metros por segundo, então a gravidade aqui, 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então ele quer saber qual que é a força para fazer esse objeto entrar em movimento. Então, se é para entrar, se está parado e entra em movimento, eu estou falando de atrito estático, tá? Então, pegando a fórmula do atrito estático, fica a força do atrito estático é igual a força normal vezes o atrito estático. Como eu não tenho força, eu vou trocar pela segunda lei de Newton, tá? Porque eu tenho gravidade e massa. Então, eu pego massa vezes gravidade vezes atrito estático. Substituindo os valores, eu tenho a massa do meu bloco, 22 kg, gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e o atrito estático, 0,6. Então, a força do atrito estático é igual a 22 vezes 10, 220, vezes 0,6. 220 vezes 0,6 é igual a 132 newtons. Então, a força para que eu consiga fazer com que esse objeto entre em movimento
é de 132 newtons. Agora eu quero saber qual força que eu preciso aplicar para manter ele em velocidade constante, tá? Usando a mesma fórmula, só que o atrito agora não é estático, o atrito vai ser o atrito dinâmico porque ele está em movimento já, tá? Então, pegando, como eu não tenho força, vou substituir pela massa vezes gravidade vezes o atrito estático. Vamos atrás dos valores agora. Então, a força para ele entrar em movimento, aqui não é estático, é dinâmico, tá? Então, vamos só trocar aqui pelo DI. Aqui também é DI, aqui também é DI, ok? Atrito dinâmico agora, que é para manter o corpo em movimento. Então, nós temos a massa, 22 quilos. A gravidade do planeta Terra é 10. E o atrito dinâmico, que é o atrito D, o coeficiente de atrito dinâmico, tá? É 0,5. Multiplicando aqui, a força do atrito dinâmico é igual 22 vezes 10 é 220, vezes 0,5. 0,5 vezes 220 é igual a 110 newtons. Então, para eu conseguir manter esse objeto em movimento uniforme, mesma velocidade, eu preciso de uma força de 210 newtons, ok? Lembrando que para colocar um objeto em movimento, você precisa de mais força do que para manter ele em velocidade constante. Então, para essa aula é só essas 3 atividades. Semana que vem vou postar novas atividades, então leia a apostila, faça atividade passo a passo, faça os cálculos que eu vou olhar isso nas apostilas de vocês e se cuidem, usem máscara, use álcool em gel e até a próxima aula.